Olá, meus caros, olá, minhas caras. Nos encontramos hoje para batermos um papo sobre o tema do meu livro publicado recentemente pela editora Noesis, cujo título é O Regime Especial de Controle e Fiscalização de Tributos e a Livre Concorrência. Meu nome é Daniel Moretti, sou doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, sou advogado, professor de Direito Tributário de várias instituições e juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Gente, conversaremos um pouco sobre o tema do livro, como eu disse, o Regime Especial de Controle e Fiscalização de Tributos e Livre Concorrência. Nesse livro, eu procuro tratar de forma integrada de dois temas que possuem disciplinas específicas da nossa ordem jurídica, a saber, o exercício da competência tributária por parte do Estado enquanto ente tributante e o exercício das competências relativas à defesa da livre concorrência. E o ponto escolhido para a aplicação desses temas, para a criação dessa intersecção entre eles, é o chamado Regime Especial de Controle e Fiscalização de Tributos. Então, nós teremos essa breve conversa partindo da ideia geral do que é um regime especial de controle e fiscalização, analisando esse regime especial de controle e fiscalização sob a perspectiva do princípio da razoabilidade. Na sequência, nós ingressaremos na questão da ordem econômica, da defesa do direito da livre concorrência, para, então, analisarmos o chamado regime especial de controle e fiscalização de tributos sob a luz do direito concorrencial. Essa é uma breve síntese daquilo que eu abordo no livro e é aquilo sobre o que nós conversaremos um pouquinho nesse encontro, tá bem? Então vamos prosseguir. Vocês veem aí no slide que está disponibilizado a figura do devedor contumaz, e o seu enquadramento em face do regime especial de controle e fiscalização de tributos. Veja só, muitos estados da federação, há tempos, possuem na sua legislação a definição daquilo que se considera devedor contumaz de tributo. O último estado a fazê-lo foi o estado de São Paulo, que recentemente publicou a Lei Complementar número 1320 de 2018, essa lei é do final de abril de 2018, né? E essa lei foi editada sob o propósito de criar um programa de conformidade tributária, com o enorme mérito de criar um programa de conformidade tributária e, assim, estabelecer um ambiente mais harmônico e eficiente na relação entre o Estado e os contribuintes. Mas, em alguns de seus dispositivos, essa lei complementar, a exemplo do que fazem as leis de outros estados da federação e até mesmo de municípios, essa lei trouxe a caracterização do chamado devedor contumaz. Para a lei paulista, veja no nosso slide, para a lei paulista, considera-se devedor contumaz aquele contribuinte que possuir débito de ICMS declarado e não pago, inscrito ou não em dívida ativa, relativamente a 6 períodos de apuração consecutivos ou não, nos 12 meses anteriores. Essa é uma das hipóteses apenas de caracterização desse devedor contumaz, de acordo com a Lei Complementar Paulista. Né? Então vejam, para a Lei Complementar Paulista, aquele que nos últimos 12 meses deixa de pagar o seu ICMS em 6 meses, é considerado devedor contumaz, é considerado inadimplente sistemático. E o que significa essa caracterização como devedor contumaz? O que é que implica esta caracterização como inadimplente sistemático? Implica que, nesses casos, o Estado pode instaurar o chamado Regime Especial de Controle e Fiscalização de Tributos. Por meio do Regime Especial de Controle e Fiscalização de Tributos, conforme o próprio nome diz, se instaura uma forma, um meio todo diferenciado e especial para a verificação do cumprimento das obrigações daquele contribuinte e também também se modifica a forma de exigência das obrigações para aquele contribuinte em relação ao qual é aplicado esse regime especial. Vejam que, de novo aqui no nosso monitor,
de acordo com a lei paulista, a lei complementar paulista, uma das consequências da instauração do regime especial de controle e fiscalização é exatamente a necessidade prévia e individual da autorização para emissão e escrituração de documentos fiscais. Ou seja, aquele contribuinte que está submetido ao regime especial de controle e fiscalização não possui mais autorização para emitir os seus documentos fiscais de acordo com os seus critérios a todo momento em que ele realiza uma operação mercantil ou uma prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação, não é? As três hipóteses de incidência do ICMS. Este contribuinte agora está submetido a um tratamento diferenciado do fisco, porque ele é considerado devedor contumaz e, com base nesse tratamento diferenciado por parte do fisco, o contribuinte terá, a cada momento em que pretende emitir uma nova nota fiscal para cobertar uma operação ou uma prestação de serviços, buscar junto ao fisco uma autorização individual específica para aquele caso, para aquela operação ou prestação. Note, a cada momento em que o fisco concede, em que o fisco dá essa autorização para a emissão do documento fiscal, ele vai exigir o correspondente recolhimento do imposto relativo àquela operação. Na prática, isso faz com que o contribuinte não possa mais emitir de forma livre e direta os seus documentos fiscais e, na prática, o contribuinte terá que pagar antecipadamente o débito tributário relativo àquela operação ou àquela prestação, enquanto que os demais contribuintes não enquadrados neste regime especial continuam apurando e recolhendo o seu tributo da maneira regular e periódica, com apurações e recolhimentos mensais. Então, notem que esta instauração de um regime especial de controle e fiscalização, na verdade, cria um tratamento diferenciado para aquele contribuinte considerado devedor contumaz em relação aos contribuintes que permanecem nos regimes ou sob os regimes normais de tributação. Isso, sem a menor sombra de dúvidas, caracteriza uma forma de sanção. O fisco, por caracterizar, por entender que aquele contribuinte se enquadra nos ditames da lei como devedor contumaz, aplica uma penalidade que consiste nesta forma coercitiva para que aquele contribuinte passe a recolher os seus tributos. Bem, na nossa visão, conforme é explanado no livro, esta aplicação, esta instauração de regime especial de controle e fiscalização de tributos caracteriza sanção política. O que é sanção política? Você que opera no direito tributário, você que atua com o direito tributário, certamente já se deparou em algum momento com alguma ação do fisco que caracterize aquilo que nós conhecemos como sanções políticas, né? Uma sanção política nada mais é do que um meio adotado pelo fisco para exigir tributo de forma coercitiva, em desrespeito, em completa violação a direitos fundamentais, a garantias individuais dos contribuintes. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro possui toda uma sistematização voltada para a exigibilidade do crédito tributário. O fisco, portanto, deve seguir essa sistematização para exigir o crédito tributário. Cobrar o crédito tributário, exigir o crédito tributário por meios transversos, por vias oblíquas, desrespeitando princípios constitucionais, caracteriza, sim, as chamadas sanções políticas, que há muito são rechaçadas pelo STF. Não é? Nós conhecemos as clássicas súmulas 323 a 547, entre outras súmulas do STF, que estabelecem a plena inconstitucionalidade dessas sanções políticas. Pois bem, analisando o regime especial de controle e fiscalização de tributos sob a luz do princípio da razoabilidade, não há outra conclusão senão a de que
O regime especial de controle e fiscalização é uma sanção política, principalmente porque viola o princípio da razoabilidade, que é a vertente material, a vertente substancial do devido processo legal. Veja, as sanções políticas são consideradas, veja no nosso slide, as sanções políticas são consideradas inconstitucionais, na nossa visão, por violarem o devido processo legal nas suas duas vertentes, na sua vertente adjetiva e na sua vertente substantiva. O devido processo legal adjetivo ou formal é violado na medida em que o fisco exige um tributo sem respeitar os procedimentos processuais e a garantia de um julgamento justo. Quer dizer, o fisco exige o tributo sem oferecer ao contribuinte a garantia de contraditório, de ampla defesa e de devido processo legal formal no sentido de procedimentos previstos em lei, com base no contraditório e ampla defesa e julgamento imparcial. Tá? Mas também viola a feição material, a feição substantiva do devido processo legal, na medida em que viola a razoabilidade. A razoabilidade é a própria feição material do devido processo legal. A razoabilidade, para melhor identificação, se distribui, se divide em três subprincípios ou três dimensões, conforme vocês veem aí. Tá? Mensurar o respeito ou não à razoabilidade, verificar se uma regra jurídica ou um ato administrativo passa pelo filtro da razoabilidade, significa verificar a razoabilidade nas suas três dimensões, na dimensão adequação, na dimensão necessidade e na dimensão proporcionalidade em sentido estrito. Submetendo os atos normativos e os atos administrativos que veiculam regimes especiais de controle e fiscalização ao princípio da razoabilidade, nós vemos que ele não passa, nós vemos que esses regimes especiais não passam pelo filtro desse princípio. Há uma porque a adequação exige que exista um equilíbrio entre meios e fins nos atos praticados pela administração, ou que pelo menos aquele meio, aquela forma adotada pela administração pública sirva para atingir aquele fim. Podemos até considerar, ainda que de forma arbitrária, o regime especial de controle e fiscalização possa atingir o seu objetivo, que é o recebimento do crédito tributário. Então, aí eu poderia até considerar que o critério adequação foi observado. Mas a razoabilidade não para na adequação. A razoabilidade ainda implica a observância da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. No critério necessidade, o que se impõe é a utilização pelo Estado da medida menos gravosa ao contribuinte dentre todas aquelas existentes. Ou seja, para alcançar um determinado fim, se existem diversos caminhos a serem perseguidos pelo Estado, ele deve adotar aquele menos prejudicial, aquele menos gravoso ao contribuinte. E aí, gente, considerando que a existência do devido processo legal, das execuções fiscais, das garantias e privilégios do crédito tributário, dos novos meios de cobrança de tributos, como, por exemplo, o protesto da certidão de dívida ativa, que, na minha visão, também é uma sanção política, a cobrança por telefone e outros meios alternativos que vêm sendo adotados, o fisco dispõe, sim, de medidas alternativas eficientes para a cobrança do tributo e menos danosas e menos gravosas ao contribuinte. Portanto, o regime especial de controle e fiscalização não passa por esse filtro da necessidade. Também não passa pelo filtro da proporcionalidade em sentido estrito, na medida em que proporcionalidade em sentido estrito aí significa o resultado oriundo daquele ato. Quer dizer, se a aplicação do regime especial de controle e fiscalização trará para a coletividade mais benefícios ou mais prejuízos. Não tenho dúvidas de que um regime especial de controle e fiscalização de tributos pode implicar na própria quebra, no próprio fechamento de uma empresa que já se encontra em dificuldades financeiras. Notem, não estou defendendo sonegadores, não estou defendendo
a continuidade da inadimplência. Estou apenas defendendo que se observe os princípios erigidos pela Constituição Federal, com garantia de direitos fundamentais dos contribuintes. E o fisco, então, quando fecha o cerco em face de uma empresa, obrigando-a a emitir individualmente notas fiscais mediante autorização, ou obrigando-a ao pagamento antecipado do tributo a cada operação, ele acaba por inviabilizar a operação dessa empresa, o que pode implicar na sua quebra, no seu fechamento. E aí convém verificarmos, sob o ponto de vista da função social da empresa, qual é a melhor medida? É o seu fechamento ou é a sua continuidade? Se existem outros meios alternativos eficientes para o recebimento do crédito tributário, eu não tenho dúvidas de que deve o fisco se furtar do regime especial e adotar os meios processualmente previstos. Portanto, também não passa esse regime especial de controle e fiscalização pelo filtro da proporcionalidade em sentido estrito. Dessa forma, o regime especial de controle e fiscalização é inconstitucional por violação ao princípio do devido processo legal nas duas vertentes, na vertente formal e na vertente material. Ok, essa não é uma novidade, esse é um entendimento forte, é um entendimento contundente, mas não é uma novidade. Contudo, há alguns anos atrás, e isso vem sendo reiterado, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar uma medida imposta com base legal, que implicava restrição de direitos do contribuinte ao exercício da atividade econômica, ou seja, ao analisar uma sanção política, entendeu a Corte Suprema naquela oportunidade, lá nos autos da ação cautelar 1657, no famoso caso American Virginia, que o regime especial, que essa medida coercitiva, restritiva de direitos, seria constitucional se ela, ela foi declarada constitucional porque ela se fundamentou na defesa da livre concorrência. Ou seja, tudo bem, segundo o Supremo, naquele momento, não pode o fisco realizar ou aplicar sanções políticas, porque isso viola o princípio da razoabilidade. Contudo, se essa medida coercitiva for aplicada com fundamento e para a proteção da livre concorrência, ela se torna legítima. É exatamente nesse ponto que ganha relevo ou que o nosso trabalho tende a despertar algum interesse. Porque a livre concorrência, o princípio da livre concorrência, não fundamenta a aplicação desse tipo de regime especial, desse tipo de medida no campo tributário. Vejamos, na Constituição Federal nós temos o layout, nós temos o desenho da defesa da livre concorrência. Tá? Brevemente, é necessário dizer que a concorrência, entendida como a disputa entre agentes econômicos pela conquista da clientela, pela maior produtividade, pela maior eficiência, hoje em dia é regulada pelo Estado. Diferente do que ocorreu nos tempos do pleno liberalismo econômico, em que não havia intervenção do Estado nas relações concorrenciais, o Estado ficava de fora. A mão invisível é que tendia a suprimir, a resolver os problemas havidos no mercado. Mas o mercado mostrou que não funciona sozinho, que era necessária a influência e a intervenção do Estado. Portanto, foram constatadas falhas de mercado e hoje nós temos um sistema que reconhece a necessidade do Estado atuar como agente normativo e regulador. No cenário da livre concorrência, essa intervenção no domínio econômico, sobre o domínio econômico, é que motiva a criação pela Constituição Federal de um sistema brasileiro de defesa da concorrência. Veja, lá no artigo 173, parágrafo 4º da Constituição, está determinado que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros. Portanto, artigo 173, parágrafo 4º da Constituição é a matriz constitucional da defesa da livre concorrência.
A lei reprimirá o abuso do poder econômico e suas consequências. É isso que diz o 173, parágrafo 4º. A quem é que cabe editar essa lei? A quem é que cabe legislar sobre o assunto? Aí eu vou no artigo 24 da Constituição, que aparece aí para vocês. O artigo 24 da Constituição estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, dentre outras matérias, direito econômico. Ora, gente, o direito concorrencial, a defesa da livre concorrência, é matéria de direito econômico. Então, quando o artigo 24 fala da competência da União para legislar sobre direito econômico, ele está dizendo que compete à União legislar sobre direito concorrencial, que se enquadra dentro do direito econômico. Pois bem, diz o artigo 24 também, nos seus parágrafos, que cabe aos Estados a competência concorrente junto à União para legislar sobre essa matéria, mas essa competência dos Estados pode ser movimentada, pode ser manejada apenas diante da ausência ou da insuficiência de lei editada pela União. Portanto, a competência dos Estados, embora o dispositivo fale em concorrente, ela é, na verdade, suplementar. Ela vai apenas suplementar aquelas omissões ou aquelas peculiaridades necessárias àquela localidade, àquele Estado. Bem, com base no permissivo e na atribuição de competência pela Constituição, vem o legislador e edita a lei seguindo o comando do artigo 173, parágrafo 4º. Atualmente vigora a Lei 12.529 de 2011, Lei 12.529 de 2011, que estrutura normativa, estruturalmente e institucionalmente o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência possui toda uma normatização, o estabelecimento de regras jurídicas voltadas à defesa da concorrência, tanto na vertente preventiva quanto na vertente repressiva. E atribui essa competência a um órgão específico que é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, existe, segundo a Constituição Federal, toda uma estruturação normativa e institucional para a defesa da livre concorrência. Pensando, então, na estrutura que a Constituição determinou que viesse a ser estruturada e que viesse a ser constituída e foi para a defesa de direito da concorrência, nós também podemos concluir que os atos que violam o direito de concorrência são aqueles que se enquadrarem, se subsumirem às regras previstas pela Lei 12.529 de 2011, a Lei Antitruste Brasileira, a Lei de Defesa da Concorrência. Essa Lei Brasileira de Defesa da Concorrência estabelece, lá no seu artigo 36, as condutas dos agentes econômicos que tiverem o condão de prejudicar ou violar ou de qualquer forma comprometer a livre concorrência, caracterizam-se como atos anticoncorrenciais e serão objeto de repressão na forma dessa lei. Os atos praticados por agentes econômicos que limitarem, falsearem ou de qualquer forma violarem a livre concorrência se subsomem aos critérios desta lei e serão caracterizados como atos anticoncorrenciais. E aí, gente, cabe então, e foi essa a proposta do trabalho que resultou nesse livro, cabe então analisarmos se aquela conduta do agente econômico, do contribuinte, devedor contumaz, que não paga os seus tributos, não estou nem falando de sonegação, estou falando de simples inadimplemento, mas aquele que não paga os seus tributos e faz desse inadimplemento uma forma de atuação no mercado, ou seja, aquele agente econômico, aquele sujeito só se sustenta naquele mercado porque ele tem uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Que vantagem é essa? O não pagamento de tributos. Se ele só se sustenta por essa razão, é óbvio que ele realiza a conduta prevista no artigo 36, inciso 1 da Lei 12.529, que ele pratica um ato anticoncorrencial.
Se ele pratica esse ato anticoncorrencial, ele deve ser submetido às sanções, às consequências previstas pela lei antitruste, sanções essas que devem ser aplicadas na forma prevista pela lei antitruste. Pois é, aí nós chegamos ao seguinte desenho, vejam só. Contribuintes sistematicamente inadimplentes, aqueles chamados de devedores contumazes. A sua sistematicidade no não pagamento de tributos acarreta um prejuízo ao erário e também acarreta um prejuízo em matéria concorrencial. O que é que nós defendemos aqui? Que em matéria de relação jurídica tributária, cabe ao fisco exercer todos os atos previstos a partir da competência tributária para exigir o tributo. Todos eles. Ainda que de forma irregular, no nosso entendimento, tenha sido autorizado o protesto da certidão de dívida ativa, que o faça o fisco, que ajuize a execução fiscal e realize todos os atos que, por consequência, são previstos para tanto. Mas, em razão da possível violação ao direito da concorrência, não cabe ao fisco, não cabe ao ordenamento jurídico que trata, aquela parcela do ordenamento jurídico que trata da função tributária, criar regras para reprimir aquele contribuinte que, em tese, violou o direito da concorrência com uma ação tributária. Veja, o contribuinte que não paga sistematicamente os seus tributos é devedor contumaz. Ele viola regras tributárias e viola regras de direito da concorrência. Logo, sob o ponto de vista do ordenamento jurídico tributário, devem ser aplicadas as regras de exigibilidade do crédito tributário. A questão da violação da concorrência não é matéria que deve ser tratada pelo ordenamento jurídico tributário e pelos órgãos da administração tributária. A questão da violação da concorrência deve ser tratada pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. De que forma? Com uma espécie de articulação de competências entre Sistema Tributário Nacional e Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, para que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência seja comunicado, seja motivado a agir, a aplicar as sanções e outras medidas necessárias para reprimir a ação daquele contribuinte, barra agente econômico que pratica uma violação à livre concorrência em razão de uma conduta cometida no campo tributário, qual seja o inadimplemento constante de tributos. Ou seja, gente, não se trata de defender o devedor contumaz, não se trata de defender o inadimplente ou o sonegador. Se trata apenas de verificar como é que a Constituição determina que se estruture o exercício de competências tributárias e o exercício de competências para tratar de defesa da concorrência. E aí vem a grande relação entre essas coisas. Quando o fisco, tomando como fundamento a defesa da livre concorrência, aplica um regime especial de controle e fiscalização de tributos, como faz a mencionada Lei Complementar do Estado de São Paulo, que busca fundamento de validade, lá no seu artigo 1º, em que se descreve os princípios, está escrito ali princípio da livre concorrência. Quando se age dessa forma, quando o legislador age dessa forma, e o Estado assim o faz, ele está, na verdade, permitindo que haja uma utilização, o exercício de uma competência no campo tributário, competência esta que cabe apenas ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Em suma, este ato que viola a livre concorrência, esse devedor contumaz que viola a livre concorrência, deve ser submetido ao CAD, aos órgãos de defesa da concorrência. Ao fisco, cabe exercer a competência tributária, praticando todas as medidas previstas no ordenamento para cobrar o seu crédito tributário, mas não tomar a livre concorrência como fundamento para aplicar medidas de repressão no campo tributário. Muito bem, pessoal, a título de conclusão apenas, nós vimos que as leis tributárias de estados e de municípios autorizam a aplicação de regimes especiais de controle e fiscalização de tributos em face do devedor contumaz para a defesa do direito da concorrência.
Concluímos que a administração tributária, com base em leis tributárias, não pode praticar atos dessa natureza, já que a defesa do direito da concorrência se submete ao regramento constitucional e infraconstitucional que institui o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nem se pretenda alegar que o artigo 146-A da Constituição, que foi instituído, que foi incluído pela Emenda Constitucional 42 de 2003, daria base ao fisco agir de forma diferente. Vejam, diz o artigo 146-A da Constituição: poderá a lei dispor, a lei complementar, aliás, caberá à lei complementar dispor sobre normas gerais para prevenir desequilíbrios da concorrência. A Constituição está dizendo que caberá às normas gerais, lá no capítulo que trata da tributação, hein? Artigo 146-A. Caberá à lei complementar a edição de normas gerais para prevenir distúrbios da concorrência. Veja que a Constituição fala em prevenir. E prevenir distúrbios da concorrência é algo diferente de se adotar na prática, a partir de leis da própria União, dos estados, municípios e Distrito Federal, é diferente de se adotar condutas repressivas ou sancionatórias, como é o regime especial de controle e fiscalização. Esta lei complementar prevista no artigo 146-A da Constituição seria, sim, muito bem-vinda, se ela trouxesse um arcabouço normativo apto a prevenir distúrbios da concorrência, por exemplo, trazendo elementos para afastar os problemas concorrenciais causados por benefícios fiscais concedidos irregularmente por estados e outras medidas mais. Essa lei complementar, contudo, poderia até estabelecer a forma como os entes federativos exercerão as suas competências tributárias de forma conectada com o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Ou seja, essa lei poderia, sim, criar mecanismos de integração do Sistema Tributário Nacional com o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a fim de que o fisco pudesse, por exemplo, quando constata a prática de ato de um devedor contumaz, que ele possa comunicar ao órgão de defesa da concorrência, para que o órgão de defesa da concorrência, com base nas regras de defesa da concorrência, aplique, instaure os procedimentos e aplique as sanções cabíveis naquele setor. Mas falece ao fisco, falece ao legislador, em qualquer hipótese, competência para dispor sobre normas de defesa da concorrência e também para atuar na defesa e repressão de atos anticoncorrenciais. Simplesmente porque esta é uma função que a Constituição atribuiu ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Esse sistema existe, está devidamente estruturado. Artigo 173, parágrafo 4º, em conjunto com o artigo 24, determinam que a União crie regras para prevenção e repressão de distúrbios concorrenciais. A União criou esta regra, Lei 12.529 de 2011, criou órgãos específicos para tanto. Então, é aqui no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência que deve ser exercida essa competência para reprimir atos anticoncorrenciais. Então, o que se propõe é uma separação entre as duas coisas, mas não uma separação que prejudique o funcionamento do sistema. Uma separação que dê coerência ao sistema. Que o fisco, que as leis tributárias e a administração tributária atuem no setor do exercício da competência tributária e que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência atue no setor da defesa da concorrência. Por que não pensarmos com essa integração entre os dois num fato, por exemplo, como o seguinte: todas as vezes em que o fisco identifica um ato praticado por um contribuinte que tem propensão a violar a concorrência, o fisco, por que é que o fisco não comunica o órgão de defesa da concorrência, tal qual faz quando identifica, a partir de uma prática tributária, um possível ilícito penal?
Quando identifica o ilícito penal, o fisco comunica às autoridades competentes por meio de uma representação fiscal para fins penais. Ora, então essa lei complementar com base no artigo 146-A da Constituição poderia perfeitamente criar mecanismos dessa natureza para que o fisco, nesses casos, oferecesse, enviasse aos órgãos de defesa da concorrência uma representação fiscal para fins de defesa da livre concorrência. Esse foi basicamente o objetivo desse livro, né? Abordar o regime especial de controle e fiscalização de tributo sob esses dois parâmetros, da competência tributária, do sistema tributário nacional e do sistema brasileiro de defesa da concorrência, concluindo que o regime especial de controle e fiscalização aplicado pelo fisco não pode se fundamentar no direito, na defesa, aliás, da livre concorrência. Muito obrigado, leiam o livro, ele contém muitas explicações, um aprofundamento muito mais amplo, obviamente, e espero que contribua para construir os conhecimentos de vocês, tá bem? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.